Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E olha que o programa de hoje está recheado. Tem Pan-Americano, Pré-Olímpico, novidades do Mundial Feminino Interclubes. Tem um monte de assunto para a gente tratar. Então a gente não vai perder tempo e já vai direto falar de Pré-Olímpico Feminino. Pois é, a competição que aos olhos de José Roberto Guimarães era a mais importante do ano para as nossas meninas, aconteceu na semana passada. E o Brasil enfrentou Camarões, enfrentou Azerbaijão e também a República Dominicana. A gente começou a abrir o pré-olímpico enfrentando a fraca equipe de Camarões, né? Uma equipe que ainda luta para se desenvolver. Não é, a África não é um continente com grande tradição no voleibol, mas são meninas que amam o que fazem, se dedicam e devagarzinho estão crescendo. O Brasil não teve muita dificuldade, fechou em 3 sets a 0, em parciais de 25-14, 25-13 e 25-16. Gabi foi nossa maior pontuadora com 15 pontos. O Brasil realmente não teve dificuldade. Eu achava que até o Zé Roberto poderia ter ali feito alguns testes, usado algumas reservas, dado aí uma folga para algumas titulares, mas o Zé botou o time titular para jogar o tempo inteiro praticamente, acho que de repente querendo dar ritmo para algumas, no caso da Tandara, né, que voltou a jogar pela seleção brasileira e para surpresa de alguns jogou como ponteira, a oposta foi a Lorene. Então talvez com essa mudança aí o Zé Roberto tenha intencionado dar ritmo principalmente para a Tandara. O Brasil não teve dificuldades e venceu com bastante facilidade aí a equipe de Camarões. No dia seguinte, todo mundo sabia que o jogo seria um pouquinho mais difícil, né? O Azerbaijão aí tem a Polina Raimova, que vai vir jogar no Brasil na equipe do Bauru esse ano, que é uma grande oposta, muito forte. É um time que tem um bloqueio forte, né? É um time lento ainda, que está crescendo algumas atletas mais jovens, né? O Caprara está começando um trabalho lá, é um técnico excelente. Então, assim, de qualquer forma, se esperava um pouco mais de dificuldade. Mas não foi isso que aconteceu. O Azerbaijão botou a corda no pescoço das brasileiras, tiveram que suar a camisa para vencer por 3 sets a 2. E as parciais foram de 25-13, 23-25, 21-25, 25-19 e 15-12 no tie-break. Ninguém esperava essa dificuldade toda, o Brasil não jogou bem, não apresentou um grande voleibol e assim, ganhou dando pro gasto. Né? A gente teve aí mais uma vez a Gabi como uma das maiores pontuadoras, junto com a Mara. Né? A Gabi fez 18 e a Mara fez 15 pontos. Mas a maior pontuadora da partida mesmo foi a Polina Raimova, que fez 26 pontos. Vamos fazer justiça que assim, a República Dominicana tinha vencido o Azerbaijão um dia antes, com extrema facilidade. O Azerbaijão não entrou em quadro. E nessa partida contra o Brasil, elas jogaram bem melhor do que na estreia. Né? Não dá para comparar um jogo com o outro. Tem muita gente que falou, nossa, a República Dominicana deu uma coça no Azerbaijão, o Brasil quase perde para o Azerbaijão, que vergonha. Tá, o Brasil não jogou bem, né? Como eu falei, não conseguiu se encontrar em quadro, não apresentou o seu melhor voleibol, mas por outro lado, o Azerbaijão jogou muito, a Raimova jogou pra caramba, virou quase todas as bolas. Então, assim, mérito delas nessa dificuldade que o Brasil passou, mas o Brasil realmente não mostrou o seu melhor voleibol. Já no sábado, a gente teve a final do pré-olímpico, né? O Brasil tinha vencido os 2 jogos e a mesma coisa a República Dominicana, que não havia perdido set algum na competição. Então, quem ganhasse ali, né, seria realmente o classificado para os Olimpíadas. E todo mundo sabia que seria um jogo muito difícil. Primeiro que o Brasil não convenceu nos 2 primeiros jogos, jogou ali que meio a boa. E a República Dominicana cresceu muito de rendimento nos últimos anos, né? E já tinha vencido o Brasil na Liga das Nações desse ano, né? A República Dominicana jogando completa, inclusive com a Castilho voltando depois de ter sido mamãe. E já o Brasil aí com a Tandara ainda sem ritmo de jogo, né? Sem algumas jogadoras, né?
a Sheila e a Fabiana, que deverão compor o grupo futuramente, a Camila Bright, que parece que vai voltar também. Então o Brasil ainda não estava lá 100%. Então todo mundo sabia que o jogo poderia ser difícil. E foi, galera. Até que o Brasil começou muito bem, se impôs nos 2 primeiros sets, fazendo a melhor partida do pré-olímpico, abriu 2-0 e aí houve uma mudança no time da República Dominicana, né? O Marquinhos Kivieck, que é brasileiro, que está há muitos e muitos anos na República Dominicana fazendo um trabalho muito bacana desde a base, levou vários técnicos brasileiros lá, estão cuidando desde a base, mudou a equipe, tirou o Brian Martinez da saída, botou como ponteira, né? Tirou a Rivera, que estava como ponteira e estava dando prejuízo na recepção, e botou a oposta canhota, né? Isso aí mexeu aí com a estrutura de jogo do time e o time reagiu, né? Entrou também uma outra central, né? Saiu a Martinez, a irmã da Brian, saiu a central Martinez, né? E o time mudou de cara, o time reagiu na partida, começou a acreditar, o Brasil se encolheu e aí a gente teve que lutar lá no tie-break, né? As dominicanas empataram o jogo e o Brasil teve que ir com tudo pro tie-break para reverter uma situação e botou todos os brasileiros com os nervos à flor da pele. No final, deu o Brasil 3-2. Parciais de 25-22, 25-19, 23-25, 18-25 e 15-10 no tie-break. A oposta Lorena foi a maior pontuadora brasileira, com 22 pontos marcados. Do lado da República Dominicana, Brian Martinez e Betânia de la Cruz marcaram 20 e 15 pontos, respectivamente. Foi uma final emocionante, eu confesso que assisti o jogo e eu no final já estava rouco de tanto gritar, né, torcendo muito pelas meninas do Brasil. Foi a melhor apresentação do Brasil, mas ainda com altos e baixos. A República Dominicana sentiu no início do jogo a pressão da torcida brasileira, né, que foi muito forte. O torcedor brasileiro jogou ali junto com a seleção se impondo. E aí, quando chegou no terceiro set, o Marquinhos mudou a equipe, como eu falei, e as brasileiras sentiram essa mudança. A República Dominicana cresceu muito, o Brasil recuou e aí o jogo mudou de cara. E aí o tie-break foi coração e o Brasil conseguiu se impor e vencer. O que a gente tira do pré-olímpico? Estamos classificados, o Brasil vai jogar a Olimpíada, mas tem muito trabalho pela frente. O Brasil fez uma boa Liga das Nações, fomos vice-campeões. Eu acho que foi uma campanha muito bacana diante das lesões que a gente teve, diante dos pedidos de dispensa, mas esse pré-olímpico não foi muito convincente. O Brasil precisa ganhar regularidade, precisa colocar a galera toda em forma, a Tandara vai crescer muito ainda, né? Tá sem ritmo de jogo, tá pesada, né? Ela precisa estar em forma. A gente ainda tem aí a Fabizona, a Sheila, que é uma incógnita, a gente já falou em outros programas, a gente sabe a condição técnica dela é espetacular, mas ela está 3 anos parada, né? Como que ela vai voltar? Né? A gente tem que ter um cuidado. E mais recentemente, a Camila Bright se mostrou disposta realmente a voltar para a seleção brasileira. Né? Vai ter uma briga ali muito interessante com a Leia. Eu acredito que Natinha e Suelen sobrem e fique a briga entre as duas, mas o Brasil vai ganhar. E essa semana, a Fegaray se reapresentou para a clube, se dizendo quase 100% recuperada já de sua lesão. É outra que deve voltar só para o ano que vem. Então o Brasil pode ter força máxima no ano que vem, caso ninguém se lesione. E aí voltam quase todas as meninas que jogaram na última Olimpíada, né? Aí o pessoal briga, mas cadê a renovação? Gente, já falei isso em programas atrás, a renovação é importante, o Zé está fazendo isso inclusive no PAN, que aí sim, a gente vai falar daqui a pouco, a República Dominicana é franca favorita, porque está aí com o mesmo time completíssimo, jogou pré-olímpico, o Brasil já está levando uma meninada nova e tem sido trabalhada, mas a Olimpíada, gente, todo mundo quer ganhar, então a gente tem que ficar de melhor. Então assim, a gente tem aí um ano, digamos assim, para se preparar. Eu acho que o Brasil vem forte para a Olimpíada. É a última participação do Zé. Zé comunicou essa semana no programa Bem Amigos da Sport TV, né, que após Tóquio larga a seleção brasileira. Né, então a gente vai ter um novo ciclo olímpico, um novo treinador.
e aí já está rolando muita especulação. O Zé já afirmou que ele gostaria muito que fosse o Paulinho Fogo, tem muito tempo auxiliar técnico dele, e é um cara que saca muito de voleibol e realmente saca, né? Treinador do Praia Clube, faz um trabalho maravilhoso lá, mas ainda é muito cedo para te dizer quem vai suceder o Zé. O certo é que o Zé está com fome de título. Ele está encerrando um ciclo aí de mais de 15 anos na seleção brasileira, então ele quer terminar com chave de ouro. Assim como ele disse numa entrevista essa semana, que ele sabe que está indo para o fã, que vai ter muitas dificuldades, está indo para a galerinha nova, mas ele quer curtir cada minuto, que é o último fã dele. Com certeza na Olimpíada ele vai lutar pela medalha de ouro. A gente tem seleções muito fortes, caso da Itália, caso da Sérvia, da China, né? Equipes fortes como a Turquia, outras que estão crescendo, como a Polônia, mas o Brasil está no voo, e se tiver realmente todo mundo em forma, como nem no pré-olímpico a gente teve, né? Tivemos esse jogo aí contra a República Dominicana, que a Natália entrou meio que no sacrifício. Eu achei que era uma loucura ela entrar como titular no tie break, mas foi uma aposta que graças a Deus deu certo. Então, assim, em poucas vezes nesse ciclo olímpico, a gente teve Natália, Tandara e a Gabizinha, as três em condições físicas, jogando como titulares. Isso além de falar da Garay. Não teve essa configuração, teoricamente a mais forte no Brasil, né? Então, assim, dependendo de como for a preparação física dessas meninas até o ano que vem, a gente vem forte para a Olimpíada, e nós, aqui do Mundo Vôlei, estamos torcendo para que o Brasil traga mais uma medalha, quiçá a de ouro no ano que vem. Bom, depois desse apanhado aí do pré-olímpico e das projeções futuras para a Olimpíada, a gente vai falar aqui, né, das outras seleções que já confirmaram presença em Tóquio também. Então, 7 seleções já confirmaram. Além do Brasil, Japão, China, Rússia, Sérvia e Itália. Né? Foi muito interessante nos pré-olímpicos que aconteceram todos esse final de semana, por muito pouco, uma mega zebra não acontece. A gente teve ali a Rússia disputando com a Coreia do Sul do Lavarini. O Lavarini fez um trabalho incrível no Minas e agora assumiu a Coreia do Sul, teve pouco tempo para trabalhar aí. E a final, né, assim como foi o Brasil, a final desse pré-olímpico foi Rússia e Coreia. Além do pouco tempo de trabalho, né, a Coreia não é uma grande bicho-papão internacional, o Lavarini teve um problema que perdeu as duas levantadoras do pré-olímpico. Assim, uma teve problemas pessoais, a outra teve problema de saúde, teve que ser operada às pressas, e ele ficou sem as duas levantadoras. Ele tirou da aposentadoria uma levantadora de quase 40 anos, trouxe mais uma menina novinha, arrumou o time, teve praticamente 2, 3 treinos para arrumar o time e foi para o pré-olímpico. Conclusão, a Coreia teve 2 sets a 0 e vencia o terceiro set por 22-18. Por muito pouco, a Coreia do Sul mete 3 a 0 e elimina a Rússia, que ia ter que disputar um outro qualificatório para a Olimpíada em janeiro. Muito pouco. Foi assim, uma surpresa para todo mundo, ninguém esperava esse rendimento. Só que a Rússia, que já tem história de grandes viradas, como fez, infelizmente ninguém gosta de lembrar, naquele 24-19 contra o Brasil nas Olimpíadas, né? Virou e fez 3 sets a 2 eliminando a Coreia. Eu acho que o Lavarini merece todos os méritos do mundo. É um grande treinador. Eu colocaria como uma das possibilidades de sucessão do Zé Roberto Guimarães. Acho que ele tem tarimba para isso, tem experiência internacional e já mostrou que tem competência. É claro, a gente tem grandes técnicos brasileiros, assim como o próprio Paulo Coco, o Spencer Lee, Luiz Omar de Moura, grandes técnicos por aí que podem fazer esse trabalho também. Mas eu acho que o Lavarini não pode ser descartado. Ele é um cara muito visionário, tem trabalhos incríveis em todas as equipes que ele tem passado e já mostra uma grande identificação com o voleibol brasileiro. Então essas 7 equipes já estão na Olimpíada: Japão, Brasil, China, Rússia, Sérvia, Itália e Estados Unidos. As outras equipes vão ser conhecidas só em janeiro, na repescagem mundial aí, que a gente vai ter algumas repescagens mundo afora. Bom, depois a gente falar em pré-olímpico, expectativa para a Olimpíada, a gente vai mudar o foco agora e vai falar de Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos,
e do masculino. O masculino foi representado por uma seleção mista, com novos nomes que estão surgindo no cenário brasileiro, como o Abuba, o Thiaguinho, o Rogerinho Líbero, novos nomes, Cledenilson, a galera nova que está chegando muito talentosa, mesclada aí com alguns figurões como o central Éder, o ponteiro Lucas Ló, que fez parte da seleção brasileira na Liga das Nações, e o Brasil parecia que ia fazer um grande Pan-Americano. Parecia, mas não foi bem o que aconteceu. Bom, a gente começou o Pan-Americano jogando contra o México e venceu razoavelmente bem, com 3 sets a 1, com parciais de 25-23, 25-19, 22-25 e 25-22. O grande destaque foi o oposto canhoto Abuba, que fez 20 pontos na partida. O Brasil entrou em quadra com Thiaguinho, Abuba, Matheus, Éder, Lucas Ló, Rodriguinho e Rogerinho. Uma estreia nervosa, isso é normal. O México deu até um certo trabalho, mas o Brasil mostrava alguns problemas de desentrosamento, principalmente do Thiaguinho com alguns jogadores do time. O time às vezes se perdia em quadra, o que é natural. Na segunda partida a gente enfrentou o Chile, que foi uma grande zebra, que derrotou na estreia os Estados Unidos, quase nunca na história aconteceu. O Chile tinha derrotado os Estados Unidos e o Brasil já entrou meio precavido, sabendo que o jogo não seria fácil. O Chile não tem tradição no voleibol masculino, mas todo cuidado é pouco. E o Brasil repetiu 3 sets a 1, fazendo parciais de 25-22, 22-25, 25-16 e 25-17. Nos 2 últimos sets, o Brasil se mostrou mais forte e ganhou com facilidade. Abubacar, mais uma vez, fez 19 pontos, mas foi seguido do Matheus, o central, que fez 18. Então já houve uma distribuição um pouco melhor aí, o Brasil convenceu um pouco mais. Chegou a vez dos Estados Unidos para fechar a fase classificatória e dizer quem seria primeiro ou segundo do grupo. O Brasil fez uma partida bastante complicada, teve quase derrotado, mas conseguiu virar o jogo com uma mudança tática e venceu por 3 sets a 2. 23-25, 21-25, 25-17, 25-19 e 15-9 tie-break. A gente está perdendo de 2 a 0. Os Estados Unidos jogou a melhor partida deles no torneio, jogou muito bem, eu assisti a partida. Mas o Brasil conseguiu se recuperar até emocionalmente, porque os Estados Unidos botou um calor enorme em cima dos times do Brasil e virou a partida. Lucas Ló fez uma grande partida, marcando 19 pontos e sendo o maior pontuador do Brasil. Foi a melhor partida do Ló nessa primeira fase, e mostrou que ele poderia realmente se entender com o Thiaguinho. E aí a gente partiu primeiro para a semifinal, onde a gente pegaria a equipe de Cuba, que joga com garotos aí, a gente sabe do problema cubano, onde os principais nomes de Cuba desertaram da seleção, estão jogando o mundo afora, em campeonatos de clubes, foram buscar uma vida melhor, uma melhor situação financeira, diante de todo o problema social que Cuba vive, Então a seleção vive de garotos. E o Brasil entrou como grande favorito. Só que depois que a bola subiu, as coisas mudaram. Cuba não deu a menor chance. Um poderio de ataque incrível, muita força no saque. E do outro lado, o Brasil apático, perdido e meio que sem saber como sair dessas situações. 3 sets a 0 para os cubanos, com parciais de 16-25, 22-25 e 25-21. Bom, o maior jogador da partida do lado do Brasil foi Cadu, que entrou no lugar de Rodriguinho e mostrou que o Brasil tinha, mas a rendeu. O Cadu fez 12 pontos na partida, foi o melhor jogador do Brasil, que veio do banco. Do lado de Cuba, o ponteiro Mer Guerreiro fez 17 pontos e foi o maior pontuador da partida. O Brasil não jogou bem, foi a pior partida do Brasil nesse torneio e tirou a nossa chance de estar mais uma vez na final. Depois disso, a gente foi para a decisão do terceiro lugar e novamente enfrentamos o Chile. O Brasil, que muita gente temia que não assimilasse bem a derrota,
até que jogou bem e talvez tenha feito a melhor partida nesse campeonato contra os chilenos, fazendo com facilidade 3-0, 25-12, 25-19 e 25-21. Mais uma vez um Cadu brilhando em quadra e marcando 18 pontos pelo Brasil. Na grande final, Los Hermanos, Argentina e Cuba. E aí, quem esperava que Cuba fosse vingar da fase classificatória, né? Na fase classificatória a Argentina tinha vencido os cubanos, se enganou redondamente. Aquele jogo incrível, de muita força física, que se viu contra o Brasil na semifinal, não se repetiu na final. Os argentinos, com extrema habilidade, dominaram os cubanos e venceram o 3-0 por parciais de 25-20, 25-17 e 25-29. O que a gente pode falar desse Pan-Americano de uma maneira geral? O Brasil foi com uma equipe muito interessante. Acho que ela foi muito bem formada, com novos valores, misturada aí com jogadores mais tarimbados. Treinaram 60 dias juntos, que não é muito, mas é o suficiente para você ganhar algum entrosamento. Porém, alguns problemas de planejamento atrapalharam a sequência do Brasil. Antes do Pan-Americano, esses meninos não fizeram um amistoso sequer. Né? Então, o Brasil entrou em quadra sem ritmo de jogo e numa competição muito curta, que dura menos de uma semana. Né? Isso com certeza pesou muito o Brasil. A gente tem meninos maravilhosos, não podemos culpar esses meninos, né? Eles foram que meio que jogados numa fogueira. Né? Faltou um planejamento melhor para esse time, mas é um time que revela grandes valores aí, os centrais do Minas, o Abuba, que vem jogando muito bem, o Rogerinho, que é um livro maravilhoso, pequenininho, mas que tem muito voleibol. Então, assim, não dá para julgar pelo resultado. O bronze não era o que nós esperávamos, todo brasileiro gostaria de ver o Brasil nessa final, mas a gente tem que dar o braço a torcer. A Argentina tem feito um trabalho incrível nesse time, que foi campeão pan-americano. A gente tem 2 jogadores que vão vir jogar no Brasil, né? O pequenino levantador que tem mãos mágicas, né? Que é o futuro da seleção argentina, e o Ian Martínez, que é um ponteiro passador de muita técnica. Os dois vão jogar juntos no Rio de Janeiro e prometem causar aqui na nossa próxima Superliga. Parabéns aí aos argentinos, parabéns para os meninos do Brasil também, que dentro de suas limitações fizeram um campeonato muito bacana e mostraram que a gente tem aí muita lenha na fogueira para renovar o voleibol masculino. A seleção do PAN ficou assim. O MVP foi o oposto argentino, Nicolás Bruno, que fez um grande campeonato, ele canhoto, um jogador muito rápido. O oposto foi Maurice Torres, de Porto Rico. O levantador Matias Sanches, o argentino, que vai jogar aqui no Sesc Rio de Janeiro. Os ponteiros Cadu do Brasil, Cadu que começou no banco, né, e se tornou titular na fase final da competição no lugar do Rodriguinho. E o Vicente Parraguirre, do Chile. Os centrais, Romy Alonso, de Cuba, e Lilian Osoria, também de Cuba. E Cuba dominando o meio de rede. E o livre, Sebastián Castillo, do Chile. Então a gente teve aí poucos, mas tivemos aí nosso querido Cadu na seleção do Pan-Americano. Eu acho que a gente pode melhorar muito esses meninos. Tem muito mais voleibol do que foi realmente apresentado, mas é questão de um planejamento melhor a ser feito aí pela nossa querida CBV. Né? Bom, depois de falar de pré-olímpico e de pan-americano, a gente vai dar um giro por aí no saque rápido. Bom, a gente começa o saque rápido de hoje falando da seleção masculina principal. Se os meninos da seleção B foram bronze nos Jogos Pan-Americanos, os meninos da A foram jogar um torneio amistoso lá fora em Katowice, na Polônia, preparatório para o pré-olímpico, e foram campeões. O Brasil, que jogou com Leal entre seus ponteiros, né, titulares, e teve Leal como MVP da competição, acabou vencendo a competição ao derrotar as equipes da Finlândia por 3-0, 25-15, 25-12, 25-16. A Finlândia não tem grandes tradições no voleibol e o Brasil ganhou facilidade. A Polônia, as donas da casa, com Leon e quadra e tudo, por
3-1 com parciais de 25, 20, 21, 25, 29, 27 e 25, 22. E no final, no sábado, a Sérvia por 3-0, com Atanasjevic e tudo dentro de quadra. 25, 22, 25, 20 e 25, 14. O Brasil foi muito bem, como eu falei, o Leal foi considerado o MVP, né? O Brasil teve também o Wallace premiado como melhor rosto e o Maurício Borges como melhor recepção, né? Fazendo parte aí da seleção do Memorial Wagner, né? Foi esse torneio que aconteceu lá em Katowice, na Polônia. O Brasil está muito bem, a gente falou depois dessas finais da Liga das Nações, que não foi o resultado que a gente esperava, o Brasil não se apresentou tão bem, apesar de estar com força máxima, mas é um período de adaptação do próprio Leal à equipe, né? É um estilo de jogo um pouco diferente do que ele está acostumado, ele vai ser muito exigido na recepção, que não é o ponto forte dele, mas o Brasil está se adaptando. É claro que não dá para... Nossa, o Brasil foi campeão do torneio com a Polônia e a Sérvia, estão lá no topo. Não é isso. Era um torneio amistoso. Claro que todo mundo ainda não está 100%, né, o que vai valer o pré-olímpico, mas já deu uma mostra que nosso trabalho está aí mostrando grandes frutos e eu acho que o Brasil leva esse pré-olímpico. Eu acho que o adversário mais difícil vai ser a Bulgária, mas a gente consegue vencer e eu acho que a gente está em Tóquio em 2020 com certeza para lutar pela medalha de ouro, né? O Brasil é sim um dos grandes favoritos e a gente está no caminho certo. Parabéns aos meninos, parabéns ao Leal, que não é fácil, está com uma pressão muito grande, é um grandíssimo jogador, é talentosíssimo, muito potente, mas está com uma pressão de jogar e ser o grande nome da seleção brasileira, que não é fácil para ninguém. Então, ter sido MVP aí foi muito bacana para ele. Bom, depois a gente falar da seleção principal, da seleção B, a gente vai falar agora da Sub-19, que acabou de disputar o desafio internacional, se preparando para o Mundial da categoria, né? O desafio internacional teve outros países jogando aí, participando com a Sub-19 e também a participação da equipe adulta do São José, né, que vai jogar esse ano a Superliga B, aí está com grandes projetos, meu amigo William Santamaria, que está coordenando a equipe, aí é o técnico da equipe, fazendo um grande trabalho. E o torneio foi muito bacana, uma preparação muito legal, não só de grandes equipes sub-19, mas tendo também uma equipe adulta, o que dá um novo tom para esses meninos aí e que é muito importante para o Campeonato Mundial. O Brasil acabou chegando na final, mas perdeu para a equipe de São José por 3-2. Parciais de 25-17, 22-25, 25-21, 15-25 e 15-12. O jogo foi disputadíssimo aí, mas São José acabou levando esse título. São José que está se preparando aí para a Copa São Paulo, Campeonato Paulista, grandes competições aí nesse ano de 2019. A seleção do torneio ficou assim: o levantador Gustavo Orlando, da seleção brasileira, o oposto Darlan, também da seleção, os ponteiros Nathan Krupp, do Brasil, e Thiago Vanoli, do São José Vôlei. Os centrais foram Léo Andrade, do Brasil, e Renan Lewandowski, do São José. O líbero Tobias, da Argentina, e o MVP Nathan Krupp, do Brasil. Muito bacana, eu acho que é uma preparação muito interessante, né, para dar ritmo de jogo para esses meninos, e a gente está na torcida aí para que essa nova geração do voleibol brasileiro traga ainda mais alegrias para todos nós aqui que estamos na torcida por cada um deles aí. Então, toda a força do mundo, um beijo do mundo do vôlei para vocês, meninos, toda a sorte do mundo para vocês. Para a galera de São José também, William, aguardando a nossa entrevista, hein? Bom, parabéns para as equipes. E fechando o saque rápido, a gente vai para uma notícia muito legal agora, que o Dentil Praia Clube foi novamente convidado para participar do Mundial Interclubes de Vôlei Feminino. E a equipe aceitou e, junto com o Minas Tênis Clube, irá representar o Brasil no Mundial, que acontece de 3 a 8 de dezembro na cidade de Ningbo, na China. A China está se tornando assim o grande templo do voleibol feminino mundial, né? Quase todos os grandes torneios internacionais estão acontecendo lá. Então, além do Minas e do Praia, já estão confirmados o italiano Novara, que é campeão europeu,
o Bohai Bank de Tianjin, que é um time chinês, né, campeão asiático, e o Zhejiang, que é sediante da competição. O Conegliano, que é campeão italiano, pode participar também para o convite. Segundo a mídia italiana, os demais times candidatos ao convite são os turcos Vakifbank e Exacibase, né? Mas outras equipes correm por fora. No caso do Le Canet, né? Francês Le Canet, junto aí com o goleiro Zurique, né? Que formaram uma equipe só, e o Fenerbahçe também da Turquia. Então a gente torce muito para que as equipes mineiras, equipes brasileiras, façam um grande mundial, como já fizeram no ano passado, né? O Minas foi vice-campeão mundial, o Praia ficou em quarto lugar, foram grandes campanhas. O Praia vem ainda mais forte essa temporada, né? Contratou a Brian Martins, da República Dominicana, renovou com a oposta norte-americana, né? O time está muito forte, trouxe de volta aí a Valeuska, né? O time está muito bem mesmo e deve jogar aí entre os grandes de igual para igual. O Minas ainda é uma incógnita, né? Tem uma mudança de comissão técnica, mudança de ponteiras, então assim, vamos ver como é que vai render o Minas, né? Que ainda trouxe de quebra Sheila e Thaísa pro seu plantel. Mas a gente está na torcida e vamos ver se o Brasil, quem sabe, traz mais um ouro. É muito difícil, o investimento lá fora é muito grande, as equipes são verdadeiras seleções mundiais, mas a gente, como bom brasileiro, não vai deixar de torcer. Bom, depois de dar essa rodadinha aí pelo voleibol mundial, a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDB. Bom, e a gente começa o Conexão de hoje respondendo ao Júlio Melo. O Júlio pergunta assim: que time foi esse do Brasil no PAN? Decepcionante. Júlio, não é bem assim, né? O time é muito bacana, como eu falei, né? Tem meninos muito bons. O Abuba vai indo jogar na Europa, agora vai jogar na Itália. É um canhoto muito forte, que tem muito a crescer. O Thiaguinho, eu acho que ele ainda tem muitos altos e baixos, precisa amadurecer mais. Tem alguns problemas de precisão, algumas escolhas não muito corretas, mas é um levantador que joga com muita velocidade, é um jogador interessante. Os centrais do Minas são centrais fortes, que têm um potencial físico muito bacana, uma boa técnica, também vão crescer muito. Né? O Cadu aí, que já joga na Itália há algum tempo, um bom ponteiro, Rodriguinho, então tem uma galera nova, Rogerinho, líbero excelente, né? Jogou tanto tempo agora no Minas, a gente tem grandes nomes aí, a seleção é sim muito boa, tá? Só que houve esse problema de planejamento, né? A seleção treinou e não jogou, né? E aí foi para uma competição de tiro curto e sentiu a falta de ritmo, né? Mas assim, claro que todo torcedor quer o ouro sempre, mas eu acho que os meninos foram bem, conseguiram aí o bronze, né? A gente gostaria de mais, sim. Mas não dá para dizer que foi decepcionante, que foi horrível. Não é por aí. Acho que os meninos têm que ser poupados de uma crítica mais dura, porque eles têm voleibol e ainda vão trazer muitas alegrias para nós brasileiros. O João Pedro Lousano pergunta: que virada é essa da Rússia contra a Coreia? Olha, João, foi espetacular. Eu não assisti a partida, mas eu li a respeito, conversei com algumas pessoas e assim, a Coreia jogou o impossível, a Rússia jogou um pouco abaixo no início do jogo, mas a Coreia teve o jogo na mão, né? 2-7-0, 22-18 no terceiro set. Eram 3 pontos para estar em Tóquio, né? Eu imagino que foi um golpe muito duro para as coreanas, para o próprio Lavarini, né? Porque teve ali a classificação na mão e a Rússia, mais uma vez, está virando um fantasma mundial, né? Depois de ter assombrado o Brasil, agora assombrando a Coreia, mais uma vez teve essa grande virada. Foi um jogo espetacular, uma virada heróica, né? Sensacional mesmo, sair de 2-0, 22-18 e ainda ganhar o jogo no tie-break, que é para dar muita moral para esse time russo. Que não é isso tudo, né? A Rússia não é mais a Rússia de antigamente, tem grandes valores, tem a Goncharova ainda, mas eu acho que a Coreia, há um pouco mais de tempo até janeiro, consegue essa classificação. O Lavarini é um técnico espetacular e eu acho que elas vão conseguir essa classificação, mas concordo com você, foi uma virada espetacular das Russas. A gente fecha a conexão de hoje
com a pergunta do Roberto Moraes. O Roberto falou assim: tenho 1,86 m, posso ser atleta profissional do vôlei? Roberto, olha, 1,86 m, teoricamente eu diria que você vai ter que ser livre, mas isso é muito, eu estaria limitando muito seu potencial. Né? Hoje em dia a gente vê atletas mais baixos mostrando a qualidade, né? A gente vê a Argentina aí com atletas não com a estatura ideal, né? A maioria dos atletas da seleção adulta da Argentina são bem mais baixos que a média mundial, com voleibol de altíssimo nível. Né? A gente tem o Honorato aí, que é um ponteiro que jogou a Copa Pan-Americana, um menino de grande talento, é um ponteiro baixo para os níveis internacionais, mas que está jogando aí, né? O nosso líbero Rogerinho, menos de 1,70 m. Né? Então, assim, independente de você ser líbero ou não, eu não sei em que posição que você joga, você não falou pra gente, mas não desista, cara. Se for teu sonho, mete a cara, corre atrás, treina muito, se dedica, bota o coração ali na bola que você vai conseguir, tá? 1,86 m não é nenhum anãozinho e dá sim pra você ser atleta profissional. Agora tem que correr atrás, tem que mostrar que realmente tem talento. Bom, a gente termina a conexão aqui. Lembrando a todos vocês, participem, mandem perguntas, podem mandar lá para o nosso Facebook, né, o @FaceMundo do Vôlei, para o nosso Twitter, pode mandar também para o nosso canal direto, no nosso canal no YouTube, que é o Mundo do Vôlei. Mandem suas perguntas, porque o Conexão MDV foi criado para você ter voz no nosso programa. Né? Você perguntar, tirar suas dúvidas, a gente está aqui para responder. Então, participe, que a gente vai com certeza falar da sua pergunta aqui no ar. Depois do Conexão, a gente vai falar um pouquinho do mercado do vôlei, que andou meio agitado essa semana. Apesar de a gente já estar aí com a maioria dos times já montados, algumas novidades interessantes no mercado do vôlei. Bom, a gente começa com uma notícia internacional. Durante o jogo do Brasil contra a República Dominicana, nós ficamos sabendo que o Dinamo do Kazan, uma grande equipe lá da Rússia, contratou a dominicana Betânia de la Cruz. Betânia de la Cruz chegou a ser sondada aí pelo Praia Clube, né? Mas acabou aí fechando com o Dinamo do Kazan. Ela que está em grande forma depois de alguns anos meio irregulares, mas ela voltou a jogar o seu grande voleibol, jogou muito no pré-olímpico, na Liga das Nações. É uma jogadora interessantíssima, muito forte fisicamente, boa tecnicamente também. E eu acho que vai trazer grandes felicidades aí pro pessoal de Kazan, né? O Xangai anunciou duas estrangeiras e de peso, a ponteira Jordan Larson dos Estados Unidos e a oposta Lippmann da Alemanha, uma dupla bem forte para o Xangai, que disputa mais aí uma temporada do campeonato chinês. O Bergamo italiano anunciou a brasileira Samara que já rodou algumas equipes, inclusive jogou no Roleiro Zurich, né, comandada pelo técnico Anderson Rodrigues. A Samara, que já passou por Osasco, grandes equipes brasileiras, vai jogar na Itália pelo Bergamo. O PAOK da Grécia anunciou Carol Buquerque, ex-levantadora de Osasco, está aí com quase 40 anos, vai para a sua experiência internacional jogar na Grécia, né? Muito bacana aí essa nova experiência da Carol. O Hisamitsu Springs está levando o Fabizona. A Fabizona ainda não oficializou, mas nos próximos dias deverá, na vida pública, oficializar sua transferência do Praia Clube para o Hisamitsu Springs, ela que vem para o lugar da central norte-americana Ari Candeu. O Curitiba anunciou a líbero Georgia que foi para as redes sociais, falou que tinha saído do Minas, estava muito triste, chateada, porque não recebeu nenhuma proposta decente para continuar, falou que ia largar o voleibol. Valeu, teu show, Georgia, tá indo para o Curitiba, a gente deseja que você faça um grande trabalho lá, mostre seu voleibol, tenha chance de desenvolver todas as suas habilidades no time lá de Curitiba do Paraná, né? E fechando o mercado, o Sesc Rio de Janeiro anunciou mais uma peça para sua nova equipe. Depois de muitos anos, volta ao Rio de Janeiro a aposta Renatinha. Renatinha que jogou a última Superliga para o Brasil e estava sem time nenhum, vinha treinando aí com o Rio de Janeiro, fechou a próxima temporada com a equipe carioca. Tá bom? A gente, sempre que tiver alguma novidade no mercado, a gente vai estar passando para vocês. Como eu falei, essa é uma época agora que as coisas vão estar mais devagar,
mas sempre que surgir alguma coisa, a gente traz direitinho para você. Agora vamos correr, pegar papel, caneta, celular, o que vocês quiserem anotar, porque tem vários jogos, tem pré-olímpico, pan-americano e tudo sendo transmitido para vocês aí agora durante essa semana. Bom, pelo Pan-Americano Feminino, o Brasil começou ontem e estreou contra Porto Rico, né? A gente não está falando do jogo, porque o programa foi gravado antes do jogo, né? Então não tem como a gente falar. A gente torce muito para que o Brasil tenha vencido bem Porto Rico. Hoje também já jogou contra a Argentina, né? Então, assim, 2 jogos que já se passaram, mas vocês podem ficar ligadinhos, porque amanhã, às 15 horas, tá ao vivo, tanto no Sport TV 2 quanto na TV Record, a gente tem um clássico aí de Brasil e Estados Unidos. Nenhuma das duas seleções estão com times completos, mas sempre é Brasil e Estados Unidos. Então fica ligadinho aí, amanhã, 15 horas, Brasil e Estados Unidos. Depois no sábado a gente tem as semifinais do Pan-Americano e no final, e aí no domingo, a grande final. Sempre na Sport TV e na TV Record. Então assistam amanhã, 15 horas, Brasil e Estados Unidos, e aí vocês vão ficar sabendo, se Deus quiser, o Brasil na semifinal, qual o horário direitinho e também da grande final. Pelo pré-olímpico masculino, o Brasil começa amanhã a jogar contra Porto Rico. Às 11 horas da manhã, a gente tem Brasil e Porto Rico, tá? Fiquem ligados, porque o Brasil vai estar rumo a Tóquio e a gente tem certeza que os meninos vão conseguir essa vaga aí, tá? Ligadinho aí na Sport TV. No dia 10, no dia seguinte, a gente tem Brasil e Egito, também às 11 horas. E fechando a participação do Brasil, que deve ser o grande jogo aí no final de semana, né, o jogo de vida ou morte, a grande final do torneio pré-olímpico, Brasil e Bulgária, às 2h30 da tarde, tá, galera? 2h30 da tarde, no dia 11, ao vivo na Sport TV, Brasil e Bulgária. Bom, falamos que o programa estava grande, está grande mesmo, e a gente vai trazer mais novidades. A galera que acompanha a gente, lembra do Personalidades do Vôlei? Então, aquele quadro que muita gente gostava, está voltando reformulado. A gente vai trazer entrevistas de grandes nomes para vocês e já vocês vão ter novidades. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu espero vocês mais uma vez. Um beijo grande e até lá!